Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso curso de proteção e segurança no ambiente ocupacional. E nessa aula 10 nós vamos abordar sobre os primeiros socorros e como agir em cada situação. A recuperação das pessoas que sofrem acidentes depende da rapidez com que os primeiros socorros são prestados. Portanto, é fundamental ter breve conhecimento sobre esses métodos, lembrando que os primeiros socorros são apenas um procedimento para manter a vítima estável até a chegada dos profissionais. Primeiros socorros ou socorros básicos de urgência são medidas iniciais e imediatas reservadas à vítima, fora do ambiente hospitalar, por qualquer pessoa treinada para garantir a vida, a segurança e evitar agravar lesões existentes. A execução dos primeiros socorros depende do conhecimento básico, teórico e prático de quem o aplica. A pessoa que prestar o socorro deve sempre agir com sensatez, tolerância e tranquilidade. Um primeiro atendimento mal realizado acarretará em sequelas irreversíveis às vítimas. Com relação aos ferimentos, no caso dos ferimentos leves, o seguinte procedimento deve ser seguido. Primeiro, lavar bem as mãos e usar luvas para o tratamento, limpar a ferida com muito sabão e água corrente, não retire farpas, cacos de vidro ou outras partículas do ferimento, a menos que sejam liberados com facilidade durante a limpeza. Não encoste com as mãos ou lenços sujos nas feridas, sem pressionar. Use gaze esterilizada para proteger os ferimentos. Realize sempre a troca do curativo para manter o ferimento limpo. Caso infecte a ferida, procure ajuda médica especializada. Com relação aos ferimentos profundos, existe a necessidade sempre de um profissional médico. E nesse caso, é importante analisar se as bordas dos ferimentos não se juntam com naturalidade. Outra questão também é a existência de corpos estranhos na ferida. É importante verificar também se a pele, músculos ou tendões estão dilacerados. É importante checar também se existem ferimentos na cabeça, no caso especificamente no crânio ou face, ou mau funcionamento ou aparência da região próxima à ferida. Em relação às queimaduras, a queimadura é a lesão causada pela ação do calor, pode ser provocada por contato direto com o fogo, vapores ou líquidos quentes, sólidos ou superaquecidos, substâncias químicas ou radioativas, a eletricidade e baixas temperaturas. As queimaduras externas podem ser divididas em superficiais, que são, por exemplo, as queimaduras de primeiro grau, quando atingem a primeira camada da pele, ou profundas, que são as queimaduras de segundo e terceiro grau, quando destroem completamente a pele. Em relação aos procedimentos para queimaduras superficiais, sugerimos o seguinte: cuide que como fosse uma ferida leve. Higienize a área queimada com água corrente para que resfrie. Não faça uso de pomadas, de pasta de dente e outras substâncias similares. Procedimentos para queimaduras profundas. Primeiro, não fure as bolhas, não descole as roupas grudadas às áreas que estão queimadas. Se necessário, recorte-as. Hidrate o acidentado quando ele estiver consciente. Encaminhe a vítima ao médico, porque quanto maior a área queimada, mais grave é o risco. Em relação às hemorragias, a hemorragia é quando a vítima sofre perda de sangue através do rompimento de um vaso sanguíneo, veia ou artéria. Sempre que houver caso de hemorragia, deve-se agir imediatamente, porque um sangramento intenso e descontrolado pode levar à morte em um período de 3 a 5 minutos. O procedimento nesses casos é o de parar imediatamente a hemorragia, fazendo-se uso de luvas. É importante se fazer uma compressa limpa e seca sobre o ferimento, utilizando, no caso, de gaze limpa, e pressioná-lo com firmeza. Deve-se fazer uma atadura com o que tiver em mãos para manter a compressa amarrada e firme. Quando a ferida é no braço ou na perna,
e não a fratura, a hemorragia, nesse caso, é mais fácil de controlar se a parte lesada estiver elevada. Caso haja hemorragia intensa nos braços ou pernas, use um torniquete. Torniquetes são usados para controlar o sangramento quando uma pessoa ferida tem seu braço ou perna amputada, esmagada ou rasgada. Em relação às fraturas, uma fratura é a quebra completa ou parcial de um osso. Existem dois tipos de fraturas, que são a fechada, quando o osso se quebra, mas não tem rompimento da pele, e a exposta, quando o osso é quebrado e perfura a pele. Sinais e sintomas. Quando uma pessoa sofre uma fratura, ela é acometida por uma dor intensa na região e fica incapacitada de movimentar a área afetada. E nesses casos, como deve-se agir? Primeiro, imobilize o local da fratura, assim como as articulações que ficam acima e abaixo do local. Faça uso de cabos de vassoura, bengalas ou aquilo que estiver mais próximo para imobilizar a ferida. Terceiro, a tala deve ser longa o suficiente para cobrir as articulações acima e abaixo da fratura, e ela deve ficar amarrada em pelo menos 4 pontos acima e abaixo da articulação e acima e abaixo da fratura. Bem, com relação ao desmaio, é uma perda súbita e temporária da consciência, geralmente devido a emoções repentinas como fadiga, fome e estresse. E como devemos agir? Deite a pessoa de costas e levante suas pernas. É importante folgar as vestimentas do indivíduo e manter o ar circulando no ambiente. Deve-se aplicar o pano gelado em seu rosto. Se o desmaio persistir por mais de 2 minutos, agasalhe o paciente e procure ajuda médica. Com relação ao choque elétrico, o choque elétrico é uma corrente elétrica que flui através do corpo quando entra em contato com material eletrificado. Como devemos agir? Primeiro, retire imediatamente a vítima do contato com a corrente elétrica. Para isso, faça uso de um material não condutor, bem seco, como vara no caso, cabo de vassoura, borracha ou até mesmo um pano grosso, ou desligue a energia. Utilize botas de borracha no caso do piso estar molhado. Proteja as áreas que sofreram queimaduras. Verifique o pulso e a respiração. Caso não os sinta, tente reanimar a vítima, pois pode ter ocorrido um ataque cardíaco. Nas convulsões, a gente vê o que? A perda de consciência repentina, seguida de contrações musculares bruscas e não intencionais, chamadas de ataque. Como se deve agir? Primeiro, deve-se deitar a vítima de costas, deve-se proteger a cabeça da vítima e virá-la para o lado. É importante colocar um pano limpo em sua boca para evitar que ela morda a própria língua. Deve-se afastar qualquer objeto que possa machucá-la. Deve-se folgar suas roupas e deixá-la se debater. Não jogue água na pessoa e nem dê tapas. Busque por serviço médico especializado após a recuperação da consciência. Nas paradas cardíacas, vê-se o quê? A parada dos batimentos do coração e da respiração, e é importante sentir a pulsação nos pulsos na região do pescoço ou na virilha, para saber se ele foi acometido por uma parada cardíaca, e essa parada pode acarretar na morte da vítima em 3 a 5 minutos. O paciente, nesses casos, ele apresenta falta de movimentos respiratórios, vítima imóvel no caso, roxidão nas unhas e lábios, ausência de frequência cardíaca e da pulsação, pupilas dilatadas, e nesses casos deve-se agir colocando a vítima deitada com a cabeça virada para cima, em uma superfície reta. É importante erguer o queixo do paciente e posicionar a cabeça de modo a estender o seu pescoço, estimulando que fique virado para cima. É importante remover tudo que dificulte a passagem de ar pela boca, como dentaduras e outros objetos. Caso a vítima não responda, dê início à respiração boca a boca, tampe as narinas da vítima com o polegar e o indicador para não deixar sair ar, sopre até que o peito do paciente esteja cheio de ar. E esses procedimentos
vão ajudar bastante. A massagem cardíaca, ela deve ser feita espalmando as mãos e uma sobre a outra, colocando-as em cima do peito da vítima. É importante fazer a pressão sobre o tórax da vítima, fazendo uso do seu próprio peso sobre as suas mãos. Deve-se repetir entre 70 a 80 vezes esse procedimento, esse movimento no caso, né? E deve-se também atentar à força que está sendo aplicada dependendo da estrutura física da vítima. E também intercalar a mensagem com respiração boca a boca. É importante soprar 2 vezes a boca do indivíduo a cada 30 massagens realizadas. No caso do afogamento, deve-se atentar a alguns pontos antes de prestar qualquer socorro a um afogado, como se existem correntezas no local, tamanho e peso da vítima, se ela está se debatendo ou está imóvel. Tome cuidado ao retirar a vítima da água para não se afogar também. Como se deve agir nesses casos? Primeiro, coloque a vítima deitada em uma posição na qual sua cabeça fique mais baixa que seu corpo. Dê início à respiração boca a boca. Caso a vítima vomitar, vire sua cabeça para o lado. Na ausência de pulso, realize massagem cardíaca. Leve urgentemente a vítima para o hospital mais próximo. No caso de transporte de acidentados, deve-se ter muita cautela no momento de realizar o transporte das vítimas de acidentes para que suas lesões não se agravem. Antes da remoção das vítimas, caso necessário, controle as hemorragias, previna o estado de choque, realizando a respiração boca a boca, ou execute a massagem cardíaca. Como levantar a vítima com segurança? Antes de suspender o ferido, observe as lesões, principalmente as relacionadas a possíveis danos à coluna vertebral. Toda parte do corpo deve estar bem apoiada. Cautela na hora de transportar as vítimas para que suas feridas não se agravem. O melhor meio de transporte de feridos é a maca. No caso do envenenamento ou intoxicação, venenos ou tóxicos são substâncias que, quando em contato com o corpo ou organismo, podem levar à morte. Há suspeita de envenenamento quando a vítima apresenta alteração na cor dos lábios ou sensação de queimadura na boca e na garganta. Existem vários tipos de casos de envenenamento e para isso é importante saber como agir diante de cada caso. O mais recomendado é que se transporte imediatamente a vítima a um pronto-socorro. No caso de ingestão de medicamentos, doses excessivas de medicação ingeridas podem causar intoxicação e, nesses casos, devemos iniciar imediatamente a respiração boca a boca, fazer a vítima vomitar, dando-lhe bastante líquido, água morna ou água com sal, ou até mesmo o dedo podem ser usados para provocar o vômito. No caso de ingestão de produtos químicos, ingerir produtos químicos como soda cáustica, querosene, gasolina, removedor de ácidos, pode ocasionar um estado de inconsciência. Nesses casos, devemos não deixar que a vítima fique caminhando, não dar álcool, azeite ou óleo para a vítima, não provocar vômitos. Deve-se procurar imediatamente um médico. No caso de envenenamento através da pele, pode causar danos à pele e toxicidade. E com isso, nós temos que, nesse caso, lavar a pele com água corrente, retirar as roupas da vítima e aplicar jatos d'água em sua pele. É importante que isso seja feito com rapidez, porque isso evita que o envenenamento se espalhe pela pele do indivíduo. Em situações de picadas de animais peçonhentos e mordeduras por outros animais, é preciso entender que esses animais peçonhentos injetam no organismo humano toxinas através de sua picada. São eles cobras venenosas, escorpiões, aranhas. Já as mordeduras e arranhões podem causar raiva em suas vítimas. Animais que causam raiva são gatos, cachorros e vários animais silvestres. No caso da picada da cobra venenosa, o veneno da cobra se espalha muito rapidamente no corpo humano e o tratamento deverá ser realizado nos primeiros 30 minutos após a picada para que não haja evolução da mesma. Alguns dos sintomas mais comuns são dor, inchaço, manchas roxas e hemorragia, e
nesses casos, como é que deve se agir. Não perca tempo, é importante agir urgentemente, é importante também identificar a cobra que causou a picada, é importante dirigir a vítima o mais rápido possível para uma unidade de saúde, com o mínimo de movimentação possível, de preferência deitada. Deve-se aplicar a compressa com gelo, não fazer infusões e nem dê álcool ou querosene à vítima, nunca faça cortes na pele para remover o sangue. Picada de escorpião, no caso da picada do escorpião ou da aranha, o indivíduo pode apresentar dores no local da picada e nas áreas próximas, e pode também sofrer uma queda abrupta de temperatura, o suor intenso também pode ocorrer, podem surgir náuseas também, vômitos. Nesse caso, deve-se lavar imediatamente o local picado com sabão e água, enquanto mantém a vítima em repouso. Em seguida, procurar o mais rápido possível um médico. No caso de mordeduras de animais, animais domésticos não vacinados ou animais silvestres são passíveis transmissores da raiva que pode ser transmitida pela mordida desses animais. É importante ressalvar que não existe cura para a raiva ou hidrofobia. Portanto, o tratamento pós-mordida é essencial. O médico deve ser procurado urgentemente para que ele possa fazer sua avaliação e instituir o tratamento adequado, e deve-se lavar o local da mordida após ocorrida, no caso com água e sabão. Medidas a serem tomadas ao animal agressor. Todo animal, principalmente os silvestres, é passível de raiva. Porém, não sacrifique-os. Mantenha eles presos. O animal agressor, cão ou gato, deve ficar um período de 10 dias sob observação, independentemente de ter tomado a vacina contra a raiva. Esse período de observação deve se dar apenas a animais domésticos, caso contrário, a vítima deve receber urgentemente a vacina antirrábica. Bem, pessoal, nessa aula nós vimos os primeiros passos que devem ser dados caso alguém se machuque. Os primeiros socorros, eles não dispensam a equipe médica especializada, só mantém a vítima estável até que os especialistas cheguem. E esse curso teve o propósito de oferecer conhecimento capacitante para todos vocês sobre proteção e segurança no ambiente ocupacional, abrangendo temas como acidentes de trabalho e suas consequências, os riscos ambientais e prevenções, os equipamentos de proteção, que são a EPI e a EPC, os princípios da higiene, as normas regulamentadoras, a NR 23 e os primeiros socorros. Ao final do curso de proteção e segurança no ambiente ocupacional, pretendemos formar e capacitar profissionais competentes e com boa formação para fazer tudo que foi transmitido com métodos éticos e legais, e esperamos que você faça uso de todo o conhecimento apresentado nesse material, que certamente vai lhe ajudar na sua formação teórica, junto ao seu desenvolvimento prático, contribuindo dessa forma para a sua dinâmica social em seu ambiente de trabalho, desenvolvendo e o desenvolvimento também das suas funções, mostrando assim a importância da existência de um profissional capacitado para a realização dessa função. Desejamos a você sucesso, não só nos seus estudos também, como também nas suas conquistas profissionais. Um abraço grande para todos vocês.